ser considerada o padrão de manifestação demoníaca no nosso tempo. Porque hoje os demônios estão de fatos e gravatas. Não precisa haver muita agitação. E o exemplo que demos foi do nosso irmão Judas. Quando o diabo entrou em Judas, ele ficou endemoniado. Mas o coração dele é que foi pervertido para fazer o que é mal. Daí que é possível sermos endemoniadamente civilizados. Então não deve ser uma coisa de nos admirar. E no curso de Jesus é ir curar ou tentar curar uma criança que estava doente, há uma mulher enferma que intercepta Jesus naquele percurso. E o desejo do coração dela não era falar com Jesus. O desejo do coração dela não era que Jesus tocasse a ela. O desejo do coração dela nem era usar intermediários para chamar a atenção de que ela estava presente. Ela estava culturalmente até proibida de se aproximar, porque era cultural que toda mulher, durante o seu ciclo menstrual, não se associasse com outras pessoas. Esta mulher, ela quebrou todos esses protocolos. E o desejo do coração dela era único. Que eu toque no mínimo, a orla, o canto lá da veste de Jesus. Alguns, quando tocavam Jesus, o que tiravam de Jesus era suor. Alguns, quando tocavam Jesus, o que tiravam dele era só poeira. Aquela mulher tocou Jesus, saiu com cura. O que significa que a predisposição do seu coração, sempre no corpo de Cristo, vai determinar a resposta ideal que você vai ter desse mesmo Cristo. Nesta Assembleia, há quem pode ser daquilo revigorado, energizado, competente em Deus, para realizar coisas que Deus lhe liberou. Mas há quem só estará aqui a queimar essas 2 horas, porque não queria ficar em casa sozinho. Depende da disposição do seu coração. O terceiro elemento que estudamos, e hoje que levamos algum tempo falando dele, é o irmão Jairo. Irmão Jairo é um caso interessante. E terminamos aí, se a memória não me atrasou aqui. Jairo aproximou-se de Jesus. Veja que Jairo, igualmente, ele era um indivíduo importante na sinagoga. É considerado um dos líderes da sinagoga. Um judeu de raiz. Ele entendeu que todos os títulos e tradição dele não conseguiam trazer de volta a vida na sua filha. O que esse papá fez? Ele esqueceu todos esses títulos. Procurou um irmão anônimo chamado Jesus. E ao se encontrar a ele, disse: olha, mestre, vem na minha casa e venha pôr sua mão sobre a minha filha, porque está a morrer. Eu gosto de como Lucas coloca isso, porque Lucas era médico e ele coloca nos termos como se Jairo tivesse feito um diagnóstico do estado de saúde da sua filha. E entendeu que aqui, se eu não for buscar a ajuda que é relevante, vida está indo embora aqui. Esqueceu todos os títulos dele. Foi, humilhou-se a Jesus. Venha na minha casa. Só que, quando Jesus estava a caminho da casa deste homem, a Bíblia narra-nos que houve um amigo de Jairo que veio e disse: olha, não incomoda mais o mestre. Porque aquilo que ele tinha competência de fazer, enquanto a sua filha estava viva, ele já não pode mais, porque a sua filha morreu. Qual é a resposta de Jesus? Não tenha medo. Somente crê. O medo rouba-nos o privilégio de conhecermos Jesus. E você chega no capítulo 6. E parece ser um contraste do capítulo 5. O capítulo 6 eu leio com muita tristeza, porque me identificava até quando eu li esse texto. O capítulo 6 é um texto em que há um espetáculo de incredulidade. Mas onde eu vou é no capítulo 45 ao 56. Vai ser o nosso estudo desta manhã. Mas o capítulo 6 é um capítulo triste, porque é um capítulo que ainda reflete muito a realidade da igreja do Senhor nos nossos dias. Esta é a segunda vez. O capítulo 6 começa
a nos narrar que pela segunda vez Jesus volta à sua cidade natal. A primeira vez que Jesus voltou à sua cidade de origem, você encontra em Lucas capítulo 4. E é onde há a descrição da identidade e da missão dele. Quando ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim para libertar os cativos, para anunciar o ano de libertação. Quando você lê o capítulo 4 de Lucas, aquela é a primeira vez que Jesus chega a Nazaré. Mas a segunda vez, quando ele vai lá, a Bíblia faz-nos perceber que aquela cidade que viu Jesus nascer ainda estava apegada à infância de Jesus e não entendeu que é uma coisa que já aconteceu a Jesus, que eles não conseguiam controlar. Este é um problema comum no corpo de Cristo. Quando você ainda está preso à infância e ao passado de alguém, e você não entende que pode ter acontecido um mistério da parte de Deus, que trouxe transformação. Jesus, quando foi a eles, quais foram as perguntas que eles levantavam? Veja aí o versículo 2, versículo 1. Eles perguntavam ali, admirados: onde é que vem essas coisas que esse irmão está falando? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E esses milagres que ele faz? Não é este filho de carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e José, Judas e Simão? Não estão aqui conosco suas irmãs? A familiaridade que aquelas pessoas tiveram com Jesus lhes bloqueou o privilégio de experimentarem o que Jesus poderia dar. O capítulo 6 começa com esse alerta do perigo da familiaridade. Veja que ainda continua. E ficaram escandalizados por causa dele. Veja qual é a reação de Jesus no versículo 4. Só em sua própria terra, entre os seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. Isso de sua familiar? É verdade? Não sei. Na casa de Jesus. E veja, estou trazendo um elemento novo aqui. Nessa segunda vez, Jesus já era famoso. Veja o versículo 14. Veja o versículo 14, do mesmo capítulo ainda. O rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Então, Jesus, quando volta para a sua cidade natal, pela segunda vez, ele não era um completo estranho. Não era um completo anônimo. Mas o que aconteceu? A dureza da familiaridade. Até os seus próprios irmãos duvidaram que ele fosse Deus. E qual foi a consequência dessa incredulidade? Não aconteceu nada ali. Veja o versículo 5. E não pode fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los. E ficou admirados com o quê? A incredulidade deles. Isso te soa familiar? Jesus. E isso às vezes serve de consolo para alguns ministros do Senhor. Não é? E qual é o consolo? Não fique preocupado com popularidade local. Se Deus te chamou, Ele te chamou. Ele te chamou. Estamos numa província difícil, em que em algum momento parece que há uma guerra de aceitação. Sou aceito, não sou aceito, sou aprovado, não sou. O que é mais importante é Deus. É Deus. Se for Deus, não tem como o homem resistir ao que Deus colocou. Não é possível. Não é possível. Pode fazer malabarismos ali, politiquice, se for Deus. Não estou dizendo se for sua agenda, não é? Se for Deus, o que Jesus era, não foi impedido pela incredulidade dos seus familiares da sua terra natal. Como eu disse, é um texto que estamos a caminhar com ele. Mas hoje eu quero, só por causa do meu tempo, compartilhar consigo a partir do versículo. Estava a lhe apresentar o contexto de onde paramos, mas o que acabei de compartilhar agora era antes de chegarmos lá. Mas no capítulo 6, só para não ficarmos muito perdidos até onde vamos começar,
o capítulo 6 começa com essa decepção de Jesus, não é? Ele chega num local onde é que você deve se sentir mais bem-vindo quando você sai para algum lugar. É na sua casa. Jesus não se sentiu isso lá. Não se sentiu bem-vindo lá em casa dele. Daí que ele saiu dali. A partir do versículo 6 ao versículo 12, Jesus comissiona seus discípulos para uma missão. E esta é a porção onde você encontra a grande comissão restrita. Porque a ordem dos discípulos ao saírem, quando você lê na versão de Mateus, é que eles só deviam ir na casa dos judeus. Quem não fosse judeu não era abrangido por esta missão. No capítulo 14, ao versículo 29, vemos uma grande oportunidade desperdiçada por causa de uma vingança de uma mulher. A filha de Herodias perdeu aqui o privilégio de se tornar numa das grandes mulheres, que seu nome poderia ser escrito nas escrituras em virtude de riqueza e poder. Mas também você aprende aqui uma grande lição que as mães devem ter cuidado nos conselhos que dão às suas filhas. Porque indiretamente acabam sendo elas as destruidoras de seus próprios destinos. Quando Herodias foi perguntar à mãe, o rei me disse para pedir qualquer coisa, até metade do reino dele. Qual é o conselho que a mãe deu? Vai lá pedir cabeça de João Batista. Que tipo de pedido inútil é esse? O que ela fez com aquela cabeça? Comeu, enriqueceu, teve paz. Então, aqui você aprende uma lição do que não aconselhar a seus filhos, como mãe. Porque também veja aqui, há um mérito muito grande daquela Herodias. Quer dizer que a filha tinha confiança em ouvir o que a mãe tinha para dizer. Ela podia ter decidido isso sem consultar a mãe. Mas você vê lá um mérito. Ela foi buscar o conselho da mãe. Em seguida, você encontra o único milagre nas Escrituras, a partir do versículo 30, que é narrado nos 4 evangelhos, que é a multiplicação dos pães e quando 5.000 homens são alimentados. Eu disse homens, porque o número pode ser cerca de 20 a 25.000 pessoas. Se fizermos um exemplo aqui dentro, entre nós aqui, entre homens e mulheres, nessa congregação, a maioria são mulheres. Aliás, as estatísticas nos mostram isso. Se Jesus alimentou 5.000 homens, como vem descrito nas Escrituras, então o número pode ser sido o dobro ou o triplo disso. Em seguida, o que acontece é o nosso estudo desta manhã. A Bíblia diz-nos que logo em seguida, no versículo 45, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Enquanto ele se despedia da multidão, tendo a despedido, subiu a um monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e se achava sozinho em terra. Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar e estava já pronto, a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre as águas, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos os tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu. Não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pais. O coração deles ainda estava endurecido.
É muito triste ler essa parte aqui. E alguns aqui vão encontrar justificação. Se até os discípulos que viram o milagre de Jesus em primeira mão endureceram o coração, quem sou eu para não endurecer o coração? Né? Parece uma boa justificação. Mas é triste. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. E ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse, povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhes que pudessem, pelo menos, tocar a borda do seu manto. E todos os que nele tocavam eram curados. Vamos orar. A meditação da tua palavra traz entendimento aos simples. É nesta qualidade que queremos que o Senhor traga clareza para os nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. No primeiro século, os cristãos eram chamados do povo do caminho. Quando você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 19, ali capítulo 9, no versículo 2, você há de ver que há um irmão chamado Saulo, que chega ao ponto de pedir credenciais para aprisionar, para torturar aqueles que são descritos como sendo os homens do caminho. Veja no versículo 2, pediu-lhes cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que caso encontrasse ali homens e mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los para Jerusalém. Então nós vemos que esta alcunha dada aos primeiros cristãos foi devido à constante viagem que eles faziam no Império Romano, espalhando o Evangelho e também resultante da perseguição que eles eram vítimas ao longo da história. Este nome ou este título é sempre igualmente característico ao povo de Deus no geral, ao longo da história. Se você ler sua Bíblia, poderá ter entendido que andar com Deus é um dos assuntos mais comuns, mais versáteis que você encontra dentro das Escrituras. Ou seja, deve ser um dos desejos de todo aquele que se encontra com Jesus. Você quando lê em Gênesis capítulo 5, no versículo 24, a Bíblia faz-nos menção de que há um homem chamado Enoque, e ele andou com Deus. Continuando, em Noé, você vê que houve um senso de justiça que Noé preservou para não violar a sua caminhada com Deus. Quando chegamos em Abraão, em Gênesis capítulo 17, no versículo 1, é o próprio Deus que aparece diante dele e diz: ande diante de mim, seja fiel e seja puro. Ou seja, a ideia de andar com Deus ou fazermos parte do caminho é um assunto transversal ao longo das Escrituras. Vemos que, como igreja do Senhor, se espera que igualmente sejamos pessoas que tenham uma caminhada ininterrupta com esse mesmo Deus. Nesta manhã, o que eu quero que reflitamos juntos aqui nesse texto é: será que vale a pena andar com Deus? Será que vale a pena andar com Deus? A resposta seria facilmente sim. Se no momento em que recebemos a certeza da salvação, os desafios, as dores, as perseguições acabassem imediatamente. Facilmente diríamos sim. É vantajoso seguir Jesus. É vantajoso ser parte deste caminho, porque é um local de refúgio de dor, é um local de refúgio de qualquer forma de inquietação. Mas pelo contrário, muitas das vezes, quando caminhamos com Deus, a experiência é o oposto. Muitas serão as perseguições ou as aflições do justo, mas o Senhor os livra de todas elas. Pelo que isso deve servir de consolo, de que se antes de nós o caminho não foi fácil,
Não será no nosso tempo que ele será facilitado. É por essa razão que refletir nesta questão. Vale a pena seguir Jesus? Vale a pena andar com Deus? Se torna crucial para as nossas vidas. Por que essa questão é importante? Porque aqueles que andam com Deus, eles são guiados por Deus. Aqueles que andam com Deus, eles são revelados a identidade de Deus. E terceiro, aqueles que andam com Deus, eles podem testemunhar a glória de Deus, a grandeza de Deus e o privilégio de serem aperfeiçoados por esse mesmo Deus. São esses três assuntos que eu vou tentar com os amados trazer a partir do texto que acabamos de ler em Marcos capítulo 6, do versículo 45 ao versículo 56. Quando nós andamos com Deus, quando nós andamos com Jesus, se espera que você seja guiado por Jesus. Veja o versículo 45. Em seguida, Jesus insistiu com os seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida. Marcos começa esta narração nos dando a ideia de que é Jesus quem insiste numa ação dos seus discípulos. A iniciativa, só outra vez para trazer o contexto um pouco aqui, do ponto em que os discípulos de Jesus estavam com Jesus, Jesus lhes tirou para irem passar férias. Os discípulos de Jesus estavam num retiro por causa do assassinato que havia acontecido contra João Batista. Mas o povo, quando entendeu, e aqui, irmãos, é a importância, qual é a lição que aprendemos aqui, pastores e líderes da igreja? É a importância de você ter tempo para descansar. Ninguém deve te matar porque você está a trabalhar. Ninguém deve te matar. Jesus descansou, chamou os discípulos e disse: vamos lá descansar. Só que o povo correu adiante deles. E quando foi adiante deles, Jesus teve compaixão e teve que interromper aquele momento de repouso para atender a multidão. É quando Jesus começa a ensinar os 5.000 e depois tem de alimentar aqueles 5.000. Então, neste momento, quando Jesus, depois de ter alimentado aos outros e sobrou pedaços ali, Jesus dá uma instrução aos seus discípulos: vão para o outro lado. Quando nós andamos com Jesus, nós somos guiados por Jesus. Mas deixa eu dizer, irmãos, que esta intenção de separação, de afastamento, essa compulsão de Jesus, dos discípulos, para irem ao outro lado, foi propositada. Mas a questão é, por que Jesus teve que mandar os seus discípulos para o outro lado? Quais são as razões? Você vê a razão logo no versículo 46. Jesus despediu-se deles. Por quê? Porque queria ir orar. Jesus queria ir orar. Isso é bom porque faz-nos entender que Jesus orava. E se Jesus, que era Deus, orava, eu não sei se eu e você temos justificação para não orar. Mas esse assunto até nem é tão premente assim. Porque ao longo do ministério de Jesus, você há de ver Jesus continuamente a orar. Continuamente. Lembra-se antes do batismo dele? Em Lucas capítulo 3, versículo 21. Enquanto ele estava ali na fila para ir ao batismo, o que Jesus estava fazendo? Estava orando. Estava me olhando como se isso não está nas vossas Bíblias. Vamos ler Lucas 3, 21. Eu acho que vou levar mais tempo por causa disso. Porque vamos ter que trazer evidências a partir das Escrituras. Peço para lerem Bíblias, irmãos. Quando todo o povo, vai ler Lucas capítulo 3, no versículo 21. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi.
Mas qual era o estado de espírito de Jesus ali? Estava orando. E quando ele orava, aconteceu alguma coisa. O céu se abriu. Lucas capítulo 6, no versículo 12. Antes de Jesus ir escolher os 12 discípulos, o que a Bíblia diz que Jesus estava a fazer ali? Jesus saiu para um monte para quê? Para orar. Lucas capítulo 5, no versículo 16, quando Jesus faz um retiro pessoal, Jesus saiu com que intuito? No versículo 16, saiu para orar, para lugares solitários e orava. Jesus não só era esse indivíduo que orava isoladamente, ele também orava coletivamente. Quando ele faz um retiro com seus discípulos para o Monte da Transfiguração, o intuito era qual? Era orar. Lucas capítulo 9, no versículo 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João. Subiu a um monte para orar. A minha pergunta continua válida. Continua válida. Se Jesus, que era Deus, orava, eu tenho absoluta certeza que você não é Deus. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Aqui são diferentes instâncias em que você vê Jesus engajando-se com o Pai. Ele precisava? Eu poderia dizer absolutamente não. Mas há uma lição que Jesus quer que eu e você entendamos isso. Mas não é a ênfase da vida de oração de Jesus que eu quero olhar nesta manhã. Nesta manhã, a partir de Lucas, a partir de Marcos, aliás, eu quero que você veja qual é a razão que levou Jesus a ir orar. A razão não é descrita pelo evangelista Marcos. Você encontra com um pouco mais de detalhes quando você lê o evangelista João, no capítulo 6, nos versículos 14 ao versículo 15. É onde João nos dá a entender a razão que provocou Jesus, o desejo de ir orar. A Bíblia diz no versículo 14, depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, esse sinal milagroso é a multiplicação dos pães, é a alimentação dos 5.000. Quando o povo viu isso, o povo começou a dizer, sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. Veja que o povo começa a entender a identidade de Jesus. Na sua terra natal, Jesus foi completamente ignorado. E o povo continua. Este é o profeta, devia vir ao mundo. Sabendo Jesus que pretendiam proclamá-lo rei à força, o que Jesus fez? Retirou-se sozinho para o monte. É quando ele foi orar. Amados, é comum você orar no momento em que você tem problemas, mas no momento mais alto da popularidade de Jesus, da fama de Jesus, da aceitação de Jesus, o que ele fez? Se retirou para orar. É esse o momento de orar? Não. Esse é o momento de usufruir a aclamação. Esse é o momento de você começar a receber bajulação dos outros. Por que Jesus teve que ir orar? Se retirou para ir orar. Chama a nossa atenção aqui que normalmente nós só vamos ao lugar de oração quando as coisas estão mal. Nós só vamos ao lugar de oração ou até nos esquecemos de orar quando tudo está bem. Quando você está bem, eu duvido, raramente você ora. Raramente você ora. Por quê? Tudo está bem. Vou orar para quê? Qual é o ponto de oração aí? É como se criássemos uma ilusão de que a oração é uma varinha mágica para mudar momentos de dificuldade e de adversidade. Jesus agiu de forma diferente aqui.
Jesus também orou em alguns momentos de desafio. Não estou a querer negligenciar ou cancelar esse aspecto. Em Getsemane, que era um momento de agonia, vemos Jesus orando. Mas ele também orou para que não caísse na tentação de ser coroado rei fora do tempo. Ainda não era esse tempo. Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores. Ainda não era esse tempo. Ainda não era esse tempo. O reinado de Jesus passava igualmente pela morte. Mas Jesus não se deixa emocionar pelas pessoas. Não. Quais são as lições que você pode aprender aqui? A primeira é que você deve orar a todo tempo. Vemos isso em Jesus. A questão do cristianismo, irmãos, quando te perguntarem algo, a tua resposta tem que sempre apontar a Jesus. Onde é que você viu? Vi em Jesus. Viram as vezes que descrevi que Jesus orava? Então, se você começar a fazer a mesma coisa, ninguém deve ousar te desafiar, porque ele está a orar muito. Vi em Jesus. Jesus orava em todas as circunstâncias, em todas as ocasiões. E não é de admirar que em Lucas capítulo 18, ele continua nos trazendo uma parábola da necessidade de orarmos sem cessar. Ou seja, de forma regular, de forma persistente, de forma a só pararmos de orar depois de recebermos a resposta de Deus. Nós precisamos de Deus quando as coisas estão más, mas precisamos mais ainda de Deus quando tudo está bem, para que a arrogância e o orgulho não entrem em seu coração e você se comporte como aquele rico tolo que disse que agora já estou bem, posso viver em paz. E Deus apareceu e disse o quê? Hoje mesmo você estará morto. Nós precisamos de Deus quando estamos doentes, mas também precisamos de Deus quando estamos saudáveis. Fomos com castigo no Hospital Central no domingo antepassado. E parte do comentário que estava a dizer era: quando você está bem, você não imagina a quantidade de pessoas que está lá. Irmão, você já imaginou? Temos nosso irmão lá doente. Meu Silva, aquela coisa que se colocou aqui chama-se o quê? Naquela para alimentação. Há uma coisa que se enfiou aqui. Você tem alguma coisa, você tem dificuldade de mastigar? Mas ninguém ora dando graça, Senhor, por estar saudável. Quem ora assim? Quem ora assim? Por você não ter comprado oxigênio. Lá no hospital, há pessoas que têm coisas na cara para respirar. Respirar. Você está aqui sentado tranquilamente a ouvir a minha voz. Você foi grato a Deus pela sua saúde. Nós precisamos de agradecer a Deus quando as pessoas falam mal de ti. Precisamos de dar graças a Deus e agradecer a Deus quando as pessoas falam bem de ti. Quando você é desempregado, porque tem possibilidade de ser empregado. E depois, quando você tem emprego. Sabe que alguns de nós paramos de orar quando Deus abre a porta de emprego? Antes do emprego, você é o mais fiel possível. Senhor, Senhor, quando Deus abre a porta, a sua vida de oração cai. Se tudo que você está a pedir a Deus te tirar da presença dele, não mereces ter. Não desejo ter uma coisa que vai competir com o Deus que me deu tal coisa. É por essa razão que Jesus foi orar. Disse: Senhor, eu sei que eu sou um rei, mas não quero ser porque o povo está a dizer que eu sou rei. No momento mais alto da popularidade de Jesus, da fama de Jesus, do reconhecimento de Jesus, da aceitação de Jesus, é o momento em que ele mais buscou Deus. É o momento em que ele mais precisou de Deus. Ele foi ao monte orar. Você precisa de orar nos dias maus para receber conforto de Deus. Mas você também precisa orar pelos dias bons, pela segurança e pelo pão que Deus traz à sua mesa. Irmãos, achamos que aqueles que não têm comida é porque querem. Alguém já esteve com fome? Vocês conhecem a dor da fome?
É uma coisa que alguém pode desejar assim, dizer, oh, não, essa semana quero ficar com fome. Fome. No momento da nossa abundância, precisamos de dar graças a Deus. Porque no momento da escassez, precisamos entrar diante de Deus com a mesma atitude. Com a mesma atitude. Para que o orgulho não faça Deus resistir a nós. Jesus ordenou aos seus discípulos para irem, porque ele queria orar. Jesus queria orar. Jesus queria orar. Ah, Jesus queria orar. Como é que está a sua vida de oração? Como é que está a sua vida de oração? Quando nós caminhamos com Jesus, nós podemos contemplar a sua glória. Há um aspecto muito interessante que eu vejo no versículo 46 e o 45. É uma palavra que do original dá um senso de obrigatoriedade. Quando você vê ali a palavra insistir. O que é insistir a alguém? No original é o conceito ou traz a conotação de obrigou. Ele ordenou com que os discípulos passassem para lá. É que quando você é guiado por Jesus, onde ele te leva, não é um lugar onde ele desconhece. Acham que Jesus não sabia que haveria um vento contrário naquela travessia? Jesus insistiu para que os discípulos embarcassem para o outro lado. Isso só pode ser feito por alguém que tem um plano das nossas vidas em suas mãos. E a situação pela qual Jesus estava guiando os seus discípulos não era uma situação muito confortável. Mas, intencionalmente, Jesus colocou aos seus discípulos no meio de uma tempestade. Isso te soa familiar? Lembra que a primeira vez que os discípulos também enfrentaram uma tempestade, Jesus é que lhes colocou lá. O que dá-nos a entender e o que deve confortar é que quando somos guiados por Ele, o nosso papel não é argumentar. Você consegue ver ali um discípulo dizer, Senhor, já é tarde, não podemos? No versículo 47, ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. E Jesus já estava sozinho na terra. Não vemos aqui nenhuma argumentação. Por quê? Porque quando andamos com Jesus, nós somos guiados por Ele. Há hinos que nós só entoamos porque só entoamos só. E não estou a especular, irmãos. Estou a falar com propriedade. Não estou a especular. Estou a falar com propriedade. Há hinos que nós só verbalizamos. Só verbalizamos. Os discípulos demonstraram que ao pé da letra que a instrução de Jesus não é negociada. Não é. Vamos entoar o número 122, só para entendermos o que eu estou a dizer. E ao entoarmos esse hino, eu quero que você faça de forma meditativa. Ou seja, ao entoar, entoe orando. Porque quando os discípulos foram dados uma instrução, o que estão a dizer? Não vemos eles dizendo, oh mestre, já escureceu, oh Senhor, já não faz coisas, não é? E podemos entoar de forma até solene, não é? Onde quer que seja com Jesus irei, Ele é meu bendito Salvador, irei. Seja para a guerra por batalha, ou para a campina para semear. Onde quer que
Deus me mata, perto do meu Salvador eu quero andar. Isso é verdade? É verdade. Hoje só um hino melódico, bem bonito, que de vez em quando devemos nos lembrar. Quando você entrou aí no 123, quero Salvador comigo, eu sem ele não posso andar. Quero conhecê-lo perto, no seu braço descansar, confiando no Senhor, consolado em seu amor, seguirei o meu caminho, sem tristeza, sem temor. Isso é verdade. Essa não é uma resposta que eu espero que você me dê nesta manhã. Mas a questão é verdade. É verdade. Quando nós andamos com Jesus, nós somos guiados por Ele. Atravessa esse mar. Sim, Senhor. Estamos aí. Estamos aí. Qual é a sua disposição para obedecer Jesus? Sabiam que... não, Espírito Santo, isso é grave demais. Deus não se adora com discursos bonitos, irmãos. Não é vocabulário. Não, é vida. É vida. Não é um conjunto. Isso é verdade. Entenda o seguinte, que a tempestade enfrentada pelos discípulos. Veja que a Bíblia nos diz ali no versículo 48. Jesus viu os seus discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Jesus não sabia. Jesus conduziu aos céus naquela situação. Isso é confortante, porque há desafios que é o próprio Jesus que te empurra para lá. Ele te coloca lá. Mas a segurança que você deve ter é que se Ele te colocou lá, não é para te desgraçar, não é para te embaraçar, não é para te humilhar, é para você ver uma dimensão dele que você não conhecia. É o que aconteceu com Moisés em Êxodo. Quando o povo de Israel ficou a transgredir contra Deus, Deus decidiu eliminar o povo todo. Moisés intercedeu e disse: não, Senhor, o que os egípcios vão dizer? Que não havia túmulos no Egito, por isso você vai matar esse povo aqui. Então Deus disse: ok, tudo bem, vou poupar eles. E Moisés ganhou um pouco de coragem, ficou mais ousado, disse: não, Senhor, posso ver tua face? Ele ganhou essa coragem porque entendeu que Deus é um ser que você pode engajar-se com ele. Você pode ter intimidade com ele. Ele foi indisciplinadamente santo a dizer: Senhor, então posso te ver? E Deus disse: não, ninguém me vê e permanece vivo. Mas quando eu passar, vou te mostrar a minha glória. Marcos é a narração viva de Êxodo. Porque nós vemos Jesus aqui na sua caminhada sobre as águas. Jesus não estava, a Bíblia diz ali que Jesus estava para ultrapassar os discípulos, não é? Ele fez, por causa do meu tempo, eu vou estar dando alguns detalhes aqui. Ali no versículo 48. Consegue ver que a Bíblia diz que o vento soprava primeiro contra eles. Segundo, a madrugada era alta. Era entre 3 a 6 horas ali. Mas Jesus dirigiu-se a ele, andando sobre o mar, e estava ao ponto de passar por ele. Consegue ver isso aí? Está lá, né?
Jesus estava a lhes ultrapassar. Aqui pode dar a ideia de que Jesus só queria passar, mas também podemos concordar que Jesus queria lhes revelar uma dimensão de autoridade e poder que ele tem sobre qualquer circunstância que você se encontrar. A revelação dele está onde? Está quando os discípulos têm medo. Eles diziam, é fantasma. Veja que é a mesma coisa que Herodes também pensou que Jesus fosse. É fantasma. Então Jesus respondeu, coragem, sou eu. Esta era a nomenclatura que o próprio Deus se deu quando se apresentou a Moisés. Ele disse que eu sou o que sou. Sou eu. É o próprio Jesus a afirmar a sua divindade para aqueles discípulos que ele mandou atravessar. Você consegue perceber que no momento da tua adversidade, a voz de Deus está presente. Só que você que não consegue ouvir, porque está tentando resolver teu assunto pessoalmente. Sou eu que te enviou para esta condição. Sou eu. Quando você lê a narração de João, encontras ali um cristão, um irmão muito corajoso. Ele disse a você, então me chama para vir até aí. E Jesus disse o quê? Vem. Marcos, que acredita-se ser a descrição da vida de Pedro, ou Pedro ditando a Marcos, ele não colocou esse detalhe. Por quê? Porque os grandes autores das Escrituras normalmente não se vangloriam por aquilo que fizeram. Acho que Pedro fez de propósito não falar dele ali. Não dizer que sou eu. Então, nós ainda temos essa inclinação um pouquinho. Quando você dizer sou eu, tudo que você disser vai parecer arrogância, né? Sim, sou eu que plantei este igreja. Mesmo que tenha sido você, vamos achar que você é orgulhoso. E como é que se diz isso? Não fui eu que plantei essa igreja. Se foi você que plantou essa igreja. Pedro não fala dele para evitar esses mal-entendidos. Mas ele foi o único indivíduo naquele bar de indivíduos com medo que disseram, Senhor, se é você, diz para o que. Não há circunstância que você pode se encontrar que Jesus não possa estar lá. Isaías, ele disse, se você estiver a atravessar o mar, as muitas águas, eu estarei consigo. Se estiveres a passar pelo fogo, eu estarei consigo. Ou seja, antes de você queimar, Jesus vai queimar primeiro. Mas isso é possível? Não, meu Jesus. Não, meu Deus. Não há dificuldade maior que quer te embaraçar. O que você precisa fazer é só ter coragem, é só ter fé. Eles ficaram atônitos. Mas quando Jesus entrou, subiu no barco, o que aconteceu? A calmaria se tornou a experiência deles. Consegue ver que é a mesma coisa que aconteceu em Marcos capítulo 4? Jesus no barco levantou-se com autoridade e disse para o vento parar. E o vento parou. Mas aqui nós vemos uma evolução, um processo de aperfeiçoamento de Jesus aos seus discípulos, em que até Pedro deseja fazer o mesmo que Jesus. Se você é discípulo de Jesus, essa competência também está disponível para si. Coragem. Sou eu. Não tenho medo. Sou eu quem? Que vos disse para atravessar. Consegue entender agora a questão que você deve fazer quando você estiver a ter dificuldades em qualquer projeto que você estiver a fazer? Quem te mandou? Quem te mandou? Se for ele, há de aparecer. Se for você, estarás por conta própria. Exigirá muita misericórdia, muita graça, muito labor em Deus para ele reverter a sua condição. Então subiu no barco e o vento parou. Número 3, quando nós andamos com Jesus, nós somos aperfeiçoados nele e somos confrontados com a necessidade que temos dele. Ninguém anda com Jesus e fica cheio dele e não querer mais dele. Não é possível. Não é possível. Todo encontro com Jesus é sempre um desejo maior que é semeado em você de estar com Jesus.
É por essa razão, quando você não tem apetite de estar onde esse Jesus se fala, o teu diagnóstico é doente. Porque não tem como você ter uma criança em casa sem apetite. Não está a comer, não está a beber. E que você não vai levar a correr para o hospital. Não sei se é normal. Não é normal. Porque até mesmo você, como adulto, quando começa a ter algumas crises de apetite, onde é que você se carrega? Para ir ver o médico. Alguma coisa não está bem. Não é diferente quando a palavra de Deus já não é apelativa a você. Quando você é como os nazarenos, que olham Jesus de forma tradicional, aquele não é a boquinha que vimos a crescer, casou aqui, não é nada disso. O que está acontecendo? O problema dos discípulos, mesmo vendo os milagres, o endurecimento é dessa. Veja lá o versículo 52. Por que os discípulos de Jesus ainda estavam atrapalhados? É que o milagre dos pais ainda não estava a fazer sentido para eles. Ainda não estavam claros. Versículo 52. Não tinham entendido o milagre dos pais. O coração deles estava endurecido. Conseguem ver, irmãos? Se pessoas que andam... Isso não é insulto a ninguém. Não é? Não é insulto a ninguém. Nem é ofensa a ninguém. Se os 12 discípulos de Jesus... Irmãos, quem de nós viu aquela multiplicação dos pães aqui? Você tem que ter no mínimo 2024 anos. Não é? Para ter visto. Aqueles que viram em primeira mão 5.000 pessoas a comerem um pão que não compraram, endureceram o seu coração. Você acha que é fácil você crer? Não é. Crer não é fácil. Se até os que viram em primeira mão duvidaram, somos nós, não sei de que geração, que devemos com facilidade abraçar a fé. É por essa razão que eu não condeno quem não tem apetite pela palavra de Deus. Mas sinto dor. Sinto frio. Porque não é normal. Não é normal. É normal você ver o milagre de Jesus e ainda duvidar? Você dizer, não, eu não creio em qualquer coisa. Eu não creio em qualquer coisa. Porque está na Bíblia. Não creio. É normal. É normal. Não é normal. É um sintoma de alguma coisa. Porque houve alguns que nem viram o que os discípulos viram. A partir do versículo 53. Que depois deles terem atravessado, eles carregavam seus doentes em macas. Percorriam a região com seus doentes. Para que onde quer que Jesus estivesse. O que eles queriam? Às vezes esses irmãos não queriam que Jesus falasse coisas grandes ali. Eles só queriam tocar a borda do seu manto. Lá no canto lá só. E os seus doentes eram curados. Esta é uma grande lição para todos nós. Toda a congregação temos essa característica de indivíduos. Quem é você? No meio dele. Você é qual deles? Qual das máscaras você usa aqui? Conseguem ver que não é suficiente dizer, não, eu nasci na igreja, estou aqui há muito tempo. Os discípulos andaram com Jesus. Andaram com ele lado a lado. Mesmo assim, endureciam seus corações. É uma decisão sua. É uma opção sua. Crer ou não crer. É sua decisão. Ver, aprender, aplicar e chegar a essa conclusão. É sua decisão. Meu tempo acabou. Próximo encontro vamos começar o capítulo 7. Mas a minha pergunta para si nesta manhã é: você anda com Jesus? Se você anda com Jesus, então esteja disposto a receber que Ele te envie onde Ele quiser. Mesmo que isso implique te enviar num lugar desconfortável. Se Ele te enviou, Ele vai te manter. Esteja disposto a caminhar com Jesus. Porque dentro das adversidades,
você conhecerá uma face dele que você não conhecia. A identidade dele é revelada. É o que eu ouço o Espírito Santo me ensinando nesta manhã. E é isso que eu tinha a instrução de vos comunicar. Vamos orar. Quem é você nesta manhã?